Oi, seja bem-vinda ao canal Diário de uma Professora. Meu nome é Vivian, tudo bem? Depois de um tempinho sem gravar, tô voltando, devido à rotina, gente, da correria da sala de aula, que é dos trabalhos e da casa, que é uma loucura. Mas, graças a Deus, vai dar certo, né? Então, hoje vou conversar com vocês sobre um pouquinho do dia a dia desse início de ano letivo, junto à turma do quinto ano. E também dar início a um projetinho novo aqui para o canal, para tornar as coisas mais dinâmicas. E poder contribuir de alguma forma, né, com quem me acompanha, com quem assiste. Que se chama Lendo e Comentando. Eu vou trazer algumas obras, alguns escritores, alguns estudos, para ler um pouquinho, claro, apenas trechos, porque eu não vou estar lendo, né, ipsiliter das obras dos autores, até porque isso não é permitido, seria uma cópia, seria uma divulgação indevida. Lendo e fazendo comentários daquilo que eu entendi, daquilo que eu acredito que tenha sido a mensagem que o autor queira passar. Claro que a gente não pode dizer que isso é algo novo, inédito, não é? Já diz o Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. A gente está sempre se inspirando em alguém. Por mais que a gente ache que a nossa ideia é original, inédita, mas eu acredito que isso é impossível, certo, pessoas? E eu não vejo mal nisso. Né? Então, assisto muito canais aqui do YouTube de professores, de booktubers que leem, que fazem resenhas de livros literários, e também de professoras que fazem clubes de leitura online, fazem leituras e comentários diários. Mas a minha intenção não é ser diário, até porque eu não tenho tempo. E também não é ler assim, uma obra inteira, né? Mas trechos, apontar aos principais assuntos do tema, para que inspire vocês a conhecer novos temas, novos assuntos, algo da área do interesse, inspirar, conhecer e adquirir novos conhecimentos. Ok? Então continue conosco. Então, falando da minha turma lá, né? Minha turminha, minhas criancinhas. São 34 alunos, gente, numa turma de quinto ano. Mas, assim, eu tô adorando. São bastante participativos, colaborativos. Não tem alunos com grandes dificuldades, né? Apesar de que hoje a gente vê que crianças de quinto, quarto, quinto ano, até sexto ano ainda tem muitas dificuldades de leitura. Mas essa turma, assim, ela está sendo, acredito que já uma renovação, né? Um espelho, um pouquinho do espelho da renovação que tem acontecido na educação, no sentido de tentar promover realmente aquilo que se propõe. Então, eles já conseguem ler direitinho, conseguem produzir, conseguem expor suas opiniões, né? Dentro de um limite de compreensão. E aí está sendo bem proveitoso, né? O andamento da turma. Foram as 2 primeiras semanas, fiz o diagnóstico inicial, agora essa semana eu comecei a introduzir conteúdos novos, né? E tem sido bem proveitoso, como eu disse. Depois eu vou trazer algumas sequências didáticas realmente que eu apliquei na sala de aula e como eu vi que foi o aproveitamento e o andamento daquele tema. Não vou me aprofundar em práticas para aplicar isso na sala, esse é o objetivo. E não aprofundar o conteúdo propriamente dito aqui, né? Mas apenas mostrar algumas práticas de como eu trabalho certos aspectos para promover o aprendizado. E, começando aqui com Lendo e Comentando, eu trouxe o livro Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, do Dr. Ítalo. Eu já tinha mostrado em vídeo anterior, que ele fez parte de uma das minhas aquisições agora em 2019. Eu li, né, estou finalizando o último capítulo, e vou começar aqui com vocês, fazendo uma pequena, eu não posso considerar uma resenha, mas vou ler apenas alguns trechos e deixar como indicação de leitura. Esse o principal objetivo, né, para que mais pessoas se interessem pelos temas e procurem se aprofundar. Então, o Dr. Ítalo, ele é psiquiatra, e ele tem um canal aqui no YouTube também já há algum tempo, chamado A Melhor Família do Mundo. Mas agora ele está bem mais conhecido através do Instagram.
É só você colocar Ítalo Marcilli, eu vou deixar aqui o link, que você encontra rapidinho, e ele oferece cursos online no seu Instagram. Então, a primeira parte do livro, o próprio autor se apresenta o livro e diz quais os objetivos iniciais. Eu vou ler aqui um pouquinho na primeira parte. Os 4 elementos, os pais e os filhos. Há muitos motivos pelos quais é importante abordar o tema dos 4 temperamentos. Talvez o principal deles seja que muitos pais, famílias e professores se deram conta de que ele pode ser bastante eficaz como ferramenta de educação. O assunto entrou em voga, os interessados passaram a buscar bibliografia e pesquisar e a se aprofundar. Depararam-se então com uma primeira dificuldade. Quase não há bibliografia disponível em português. Então, o primeiro objetivo que ele deixa claro é que abordar os 4 temperamentos é uma ferramenta de educação, tanto para os filhos, como para quem é educador, para os seus alunos. Mas ele traz aqui no livro, ele aborda e compara os 4 temperamentos aos 4 elementos básicos da natureza, que é o ar, a terra, o fogo e a água. E fazendo um comparativo com esses elementos, ele traça o perfil dos temperamentos, né? Como a gente pode ver aqui a seguir. Então, ele usa essa imagem para fazer a comparação, né? De uma cruz. Quente, frio, úmido, seco. Então, os temperamentos eles se instalam nessa dinâmica e podem ser comparados a esses elementos para a gente fazer entender o que cada temperamento traz para a personalidade da pessoa. E é interessante ver também inicialmente que ele conceitua o temperamento como sendo algo mineral, ser constitutivo da própria pessoa. Ele não é formado, não é construído com o crescimento do indivíduo, mas ele já vem inscrito na própria identidade da pessoa, não é? E aí cabe a gente observar o desenvolvimento daquela pessoa, né, na primeira infância até os 5, 6 anos, para compreender os elementos que fazem nos ler o seu temperamento. Não é que o temperamento seja formado com o crescimento da pessoa, ele já vem intrínseco ao ser de cada um, a identidade de cada um. E a personalidade, aí sim, vai ser construída em cima desse temperamento. Eu achei isso muito interessante, conhecer, né, essa verdade, que eu não conhecia. Não se pode confundir temperamento e personalidade. Se o temperamento é uma estrutura mineral, a personalidade é vegetal. Cresce, muda e se desenvolve. O vegetal está plantado no solo, um tipo específico de solo. Do modo como esse solo, o temperamento, é tratado, depende do crescimento da estrutura vegetal, a personalidade. Então, o temperamento ele vai comparar ao chão, onde a personalidade vai crescer. Não é massa isso, não é incrível? A gente ficar sabendo dessa verdade, porque a gente, eu mesmo como professora, né? Às vezes a gente vai fazer os relatórios, mas aquela criança tem temperamento tranquilo, tem temperamento instável, tem temperamento agitado. Então, não é nada disso, né, gente? O temperamento simplesmente, a gente só precisa conhecer essas características principais. Aí ele vai comparando o fogo. A partir da combinação de quente e seco, temos o temperamento colérico ou de fogo. O ar. Imagine agora uma pessoa que tenha essa capacidade de expansão, mas que também possua a característica de umidade. Essa combinação resulta no elemento ar. A pessoa que consegue ser expansiva, expressiva, mas a partir do momento do que consegue se comunicar, ela consegue envolver as outras pessoas, né? Então, ela tende a ter o temperamento que está relacionado ao ar, à umidade. Falam muito, pessoas que são espontâneas, né? São extrovertidas, mas não simplesmente para chamar atenção, mas para atrair as outras pessoas para si. Elas têm essa capacidade devido ao elemento ar. Aqueles que possuem temperamento de ar
tem tendência à extroversão e ao envolvimento. Então, a gente já vai imaginando algumas pessoas que a gente conhece, né? Que são assim bem expansivas, bem extrovertidas e conseguem atrair as outras pessoas para perto de si. E já o fogo, que eu falei pouco, elas são também expansivas, extrovertidas, alegres, mas elas não envolvem como o ar, né? Observe que o fogo, ele se expande, ele esquenta, mas ele não atrai. Quem se aproxima perto do fogo? Ninguém. O ar, ele se expande, ele envolve e ele atrai para si, ele envolve, né? Ele se acomoda no ambiente, em qualquer ambiente. Ou seja, a personalidade, o temperamento de fogo, ele tem as suas próprias ideias, é convicto, né? Dentro de si mesmo, dentro dos seus propósitos. E ele consegue colocar suas ideias, expor suas ideias, mas nem sempre ele vai atrair pessoas para si, né? Ele vai permanecer ali com suas ideias e não vai querer estar convencendo ninguém de suas ideias. A água. Uma pessoa de temperamento frio e úmido tem as características da água. Introspecção ou introversão, aquecida da capacidade de envolver os demais. A água, pelo contrário, ela já é fria, ao passo que ela consegue envolver, né? Se a gente colocar água em qualquer recipiente, ela vai tomar a forma daquele recipiente, mas ela não vai se expandir como ar nem como fogo. Então, ela envolve, mas ela já é fria, ela contrai, ela se retrai. Então, as pessoas de temperamento de água são mais retraídas, não digo tímidos, porque qualquer temperamento pode ser tímido, mas elas são mais retraídas, elas conseguem observar o ambiente e trazer para dentro de si uma introspecção e analisar aquelas situações do dia a dia de uma forma mais contida. Não é que ela esteja alheia, mas ela está fazendo a leitura do que está acontecendo à sua volta e construindo dentro de si mesma a compreensão do que está acontecendo. Ao passo que o fogo fala, se expande e o ar também se comunica para poder entender, a água, ela observa e retrai para si e vai analisar internamente, né, as pessoas de temperamento de água, que é o temperamento frio. Todo pai deseja ter uma criança fleumática, que é essa característica de frio e úmido, como a água. Elas recebem, acatam e têm uma grande capacidade da complacência ou tolerância. Então, quando a gente vê uma criança que a gente fala e ela, ok, acata ali imediatamente, diz, tá certo, vou fazer. Ou então fica quietinha, para de fazer o que a gente percebe, diz que ela está fazendo de errado. Então, provavelmente, essa criança tem um temperamento fleumático, que é a combinação do úmido e do frio. Inicialmente o adulto vai achar que ela está sendo obediente porque ela é um anjinho, né, um amorzinho, mas não, ela está retraindo internamente aquela informação para processar, analisar e compreender para depois reagir, não é? A terra. Se você está num polo frio e seco, possui o temperamento da terra. A terra tem capacidade de contração, como a água, e não se expande como o ar e o fogo. Ela é rígida e tensa. As pessoas com características do par frio e seco têm temperamento melancólico. Então, quando ele coloca aqui numa cruz e num círculo, as extremidades quente e frio, úmido e seco, vai haver a junção de dois pares para formar cada temperamento. Então, quando junta o quente e o seco, nós temos o fogo. Quando junta o frio e o seco, nós temos a terra, que é o fogo, é o temperamento colérico, a terra é o temperamento melancólico, que não necessariamente é triste. Quando junta o frio e o úmido, nós temos o fleumático, que está relacionado à água. E quando junta o úmido e o quente, nós temos o ar, que é o sanguíneo. Então, essa é a junção
os elementos, 4 elementos e as combinações entre si é que formam os 4 tipos de temperamentos, que são comparados aos elementos da natureza. Então, a Terra, essa pessoa, esse temperamento melancólico, ela é um temperamento retraído, mais resistente, não é? É uma pessoa que lida bem com a rotina, que gosta de ter as coisas bem estabelecidas, né? Aquela coisa bem já determinada, não gosta de muitas mudanças, de muitas alterações, é rígida, tensa, né? Elas pode até ter um pouco difícil de se relacionar com pessoas assim, a princípio, para poder quebrar essa primeira camada, né? Essa superficialidade do temperamento, até conhecer realmente a pessoa e saber e conseguir lidar com ela, conversar. Então, assim, a gente já para pensar as pessoas que a gente conhece com essas características, né? No nosso dia a dia, nossos filhos em casa. Então, eu tenho observado, eu acho que a minha filha mais nova, eu ainda não consegui identificar o meu temperamento, acredita? Porque são tantas informações que eu digo, às vezes quando tá falando do fleumático, ele é introspectivo, é mais rígido, mais tenso, eu acho que eu sou fleumático. Aí quando vai para o sanguíneo, é mais expansivo, gosta de ajudar, gosta de deixar o ambiente agradável para as outras pessoas, eu acho que eu sou sanguíneo. Então assim, a gente vai vendo que várias características ao mesmo tempo a gente consegue perceber em nós. Mas a gente precisa realmente observar o que é mais predominante, né, no nosso temperamento, para a gente identificar a que grupo de temperamento a gente pertence realmente, né? Então, eu acho que a minha filha mais nova, diante do que a gente percebe dela, que é uma criança assim, altamente expansiva, gosta de ajudar, às vezes ela deixa de ficar com as coisas para ela, para dar para os outros, para fazer amizade. Ela diz, porque eu quero ter, e ela usa como justificativa o querer ter amigos. Mas eu quero ter amigos, eu não quero ser chata. Então, por isso que ela dá as coisas, ela ajuda, ela conversa muito, muito alegre, muito. Às vezes a gente até pede, a gente pode confundir com isso, com rebeldia, e tentar estar parando, cortando, minando aquele comportamento, né? Mas não, é o jeito dela, o temperamento dela, faz parte da identidade, é mineral, está nela, veio com ela. Não tem como ela mudar, não tem como a gente ficar querendo que a criança deixe de ser aquilo que ela é. A gente precisa compreender e tentar agir da melhor forma naquele aspecto. E ele vai dar dicas aqui mais ao final do livro de como a gente agir em determinados aspectos dos temperamentos para a gente tirar o melhor proveito daquelas crianças, né, principalmente. Já minha filha mais velha, eu estou dúvida entre o fleumático e o melancólico, né? Porque ela realmente é mais centrada, mais concentrada. Desde pequenininha, muito obediente, né? Assim, obediente, que observa as coisas, analisa, mas que depois reage da forma dela, né? Quando ela compreende, quando ela se apropria, quando ela se sente à vontade, aí reage, né? Muito assim, eu percebi lendo o livro que o fleumático ele tem dificuldade em hierarquizar, dar níveis de importância às situações cotidianas. Então, para ela, esquecer um lápis e ficar sem aquele lápis na aula é tão ou mais importante do que, sei lá, esquecer o lanche. Eles não têm prioridade de importância, têm dificuldade de priorizar o que é importante, mais importante, menos importante. Então, realmente, às vezes ela... agora não, que ela já está maiorzinha e no que a gente vai conversando e dizendo, mas não precisa ficar tão estressada, tão preocupada por tal situação. Olha, isso acontece, a gente pode chegar e por aqui chegar à solução do problema. Então, diante desses diálogos, né, junto a ela já foi percebendo, ela já está com 9, então ela consegue já fazer essa distinção, né, que é mais preocupante que acontece, as coisas que acontecem no dia a dia, que pode ser algo realmente preocupante e o que é menos preocupante, que a gente logo mais pode resolver. Amanhã já vai ser diferente, já pode resolver uma situação que não precisa gastar tanto de energia e tanto de preocupação para resolver, né? Então, eu tenho percebido essa característica bem marcante dela, assim, desde pequenininha, que ela tem dificuldade de hierarquizar,
de ver os graus de importância das situações do dia. Às vezes, para ela, coisas que a gente pode considerar bobas, para ela tem um peso muito grande e ela se preocupa com aquilo realmente, né? Então, isso é ruim, a gente precisa estar ajudando nesse sentido, fleumático, porque eles vão ter dificuldade na adolescência ou na fase adulta de dar prioridade, de fazer, trazer os elementos que realmente são importantes, que precisam gastar a sua preocupação e seu tempo, e às vezes perder tempo com coisas que não é tão importante, né? Então, estou na dúvida ainda em relação ao temperamento dela. Mas aí eu vou ler mais um pouco, vou me aprofundar mais um pouco e observar mais, né? Para eu poder realmente fechar. Mas eu acho que 90% a minha filha mais nova é sanguínea. Então, essa primeira parte do livro, eles apresentam o que são os 4 temperamentos, faz esse comparativo e explica bem direitinho como a junção dos polos, né, entre quente, frio, úmido e seco, faz surgir essa compreensão dos elementos básicos dos temperamentos e aí dá as características dos 4 temperamentos. E aí ele vai fazer também um relato de como são os pais que possuem esses tipos de temperamento. Os pais coléricos, das principais características. Os pais sanguíneos, os pais melancólicos e os pais fleumáticos. E ao final dessa primeira parte, né, ele encerra dizendo que, em linhas gerais, foram descritos as características dos 4 temperamentos, né? E eu encerro aqui esse primeiro momento, né? Deixando já para você essa pincelada do que são os 4 temperamentos e motivando fortemente que você adquira o livro Os 4 Temperamentos, não porque eu esteja ganhando nada, assim, financeiramente em relação a isso, mas muito em conhecimento. E é isso que eu sugiro a você também, como pai, como professor, a se apropriar desses conhecimentos para facilitar a sua vida. Você não pensa quanto isso facilita no convívio, na compreensão das situações das crianças, né? Por que a criança é rebelde em certo momento? Por que meu filho é tão caladinho, tão triste, aparentemente triste, né? Por que meu filho não me obedece, não me compreende quando eu falo tais coisas, né? E isso nos ajuda bastante. Então fica aqui a primeira parte do livro e eu encontro você no próximo vídeo para a gente dar continuidade a essa leitura. Obrigada. Deixe o seu curtir, se você assistiu até aqui, deixe o seu curtir, acompanhe as nossas publicações, está sendo bem legal a aceitação, quero agradecer novamente. Pedir o seu joinha, né, a sua inscrição, porque como eu disse da outra vez, se você não se inscreve, você vê, acha conteúdo interessante e você não se inscreve, você me perde no mundo do YouTube. São milhares, 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 milhões de pessoas publicando vídeos o tempo todo o tempo. E aí você perde aquilo que você acha interessante se você não se inscrever no canal. Então, se inscreve aí, não economize like e até a próxima.